Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mar de Conversas. O tema de hoje será Desafios do Futuro, Sustentabilidade dos Oceanos. Para quem está connosco hoje pela primeira vez, o Mar de Conversas é um ciclo de palestras online, onde pretendemos conversar sobre variados assuntos marinhos de forma descontraída e descomplicada. É organizado pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, em parceria com a Mar Vitae e outras instituições académicas. Da equipa do Mar de Conversas faço parte eu, Regina Neto, juntamente com a Marisa Gomes, Catarina Alves, Susana Pereira, Hugo Ferreira, Fábio Faria e o João José, que irão estar a ajudar a orientar todas as questões feitas pelo público. Questões essas que podem ser colocadas por vocês aos nossos convidados através do chat do Facebook ou do YouTube. Temos então o prazer de receber na sessão de hoje os convidados Ana Pego e Nuno Vasques Rodrigues. Olá, Ana. Olá, Nuno. Sejam bem-vindos. Olá. Olá. A apresentar-vos. A Ana Pego, quando era pequena, teve a sorte de morar mesmo ao lado da praia e dali passar grande parte do seu tempo, não apenas a dar mergulhos, mas a explorar as poças de marés, fazer caminhadas ou a procurar fósseis. À medida que foi crescendo, o interesse e a curiosidade pelo mar nunca a abandonaram. Estudou Biologia Marinha e Pescas na Universidade do Algarve e trabalhou há alguns anos em projetos de investigação, sempre ligado aos oceanos. Primeiro na área das pescas, na Universidade do Algarve, e mais tarde como técnica de laboratório no Laboratório Marítimo da Guia, em Cascais. Desde 2012 tem-se dedicado, sobretudo, a projetos de educação ambiental, onde combina a ciência com a arte, com o objetivo de dar a conhecer a vida dos mares e sensibilizar as pessoas para a conservação dos oceanos, nomeadamente para o problema dos resíduos de plástico. Foi neste contexto que, em 2015, criou o projeto Plásticos Marítimos, que é também uma página do Facebook e do Instagram, onde vai dando conta das suas descobertas. Plásticos Marítimos é uma espécie invasora, peço desculpa, Ana, é o nome do livro que escreveu com Isabel Martins e ilustrado pelo Bernardo Carvalho, editado pela editora Planeta Tangerina em 2018, recomendado no Plano Nacional de Leitura e editado em 10 idiomas. A Ana recebeu o terceiro lugar do prémio, e peço desculpa pelo meu francês, Terre de Femmes, da Fundação Yves Rocher, o prémio Quercus 2020, categoria individual, e foi nomeada para o prémio Ativa Mulheres Inspiradoras 2020. O Nuno Vasco Rodrigues é biólogo marinho e fotógrafo de conservação, especializado em ecologia e biodiversidade, possui um vasto conhecimento das espécies costeiras de águas portuguesas e de São Tomé e Príncipe, tendo estado envolvido em diversos projetos de conservação marinha ao longo da carreira. É investigador do mar e peleiria e no passado foi assistente decorador do Oceanário de Lisboa e especialista em biodiversidade marinha na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Conta com mais de 1000 horas submerso a estudar e a fotografar o ambiente submarino e tem várias imagens premiadas internacionalmente e publicadas em exposições, livros e revistas. Usa a fotografia como ferramenta de conservação e comunicação, sempre visando a conservação marinha. Então, vamos passar agora primeiramente à apresentação da Ana, que depois será seguida pela apresentação do Nuno. Ana, passo-te a palavra. Obrigada. Olha, obrigada pelo convite. Vou então iniciar aqui a minha partilha. Conseguem ver? Ainda não. Oi? E agora? Sim. Exato. Ok. Então, começou nesta praia. Esta é a Praia das Avencas, que fica em Cascais, e eu tive a sorte quando nasci, realmente os meus pais moravam aqui ao lado, e a minha família e os meus amigos estão todos aqui à volta, e eu recentemente mudei-me outra vez aqui para o lado. Nunca deixei de vir aqui, porque a minha mãe sempre morou aqui. Esta praia faz parte da minha vida, foi aqui que aprendi a gostar do mar, foi aqui que decidi que um dia gostava de estudar Biologia Marinha, e foi também aqui que recentemente descobri esta nova espécie a que vim dar o nome de plásticos marítimos. E esta é a minha praia pelas ilustrações do Bernardo Carvalho, que é o meu irmão e é ilustrador do livro Plásticos Marítimos, uma espécie invasora, que posso falar mais tarde. Quando se fala no mar, eu acho que é importante,
antes de se falar dos problemas do mar, acho que é importante as pessoas lembrarem-se da importância dos oceanos e da importância que tem para nós, para a nossa existência neste planeta. Eu não me vou estender aqui assim neste campo, mas acho que era importante, e conhecendo tanto a vida marinha como as coisas boas que o mar nos dá, para se perceber a importância que é em mantermos um oceano saudável, pronto, para a nossa vida saudável também aqui neste planeta. Neste momento o oceano está a atravessar imensos problemas e o lixo marinho é apenas um destes problemas. E então, a certa altura, em 2011, 2012, provavelmente esta nova espécie já andava por aqui a cirandar, mas eu só para aí, nessa altura, 2011, 2012, é que comecei a tomar consciência da presença do lixo marinho e principalmente do plástico, porque sempre foi bastante evidente que o plástico era uma percentagem elevadíssima de todo o lixo que dava à costa. E vocês olham para esta imagem, se calhar nem acham assim tão mal, mas há situações e há dias em que a praia está num estado bastante pior do que isso. Não é difícil, num dia de inverno, encontrar a praia neste estado, com concentrações bastante elevadas de todo o tipo de objetos. Neste momento, felizmente, as pessoas estão muito mais informadas nestes 2 últimos anos, desde que em 2018 saiu a Estratégia Europeia para a Utilização dos Plásticos e com a grande ajuda da comunicação social e todos os meios, e mesmo, inclusivamente as escolas que têm falado muito mais neste assunto, já não podemos dizer que não sabíamos e que não sabemos da existência deste problema. O plástico está em todo lado, desde a ilha mais remota à zona mais funda dos oceanos. Curiosamente, não sei se é assim tão curioso, é dramático, no ano passado, quando estávamos no primeiro confinamento, saiu um artigo científico em que os investigadores tiveram a estudar uma amostra de uns pequenos crustáceos trazidos da Fossa das Marianas, da zona mais funda dos oceanos, e constataram que estes crustáceos tinham ingerido plástico, tinham fibras de plástico, microplástico, no seu estômago. E isto fez com que os investigadores também, por uma questão de alerta, dessem a este ser o nome Eurítenes plásticos. Portanto, eu que há 5 anos ou 6 inventei este nome científico, inventado, não é? para chamar plásticos marítimos, não é? Agora existe de verdade um animal com o nome plásticos. E então eu, como gosto de fazer umas composições e umas animações com o plástico, com fragmentos de plástico que retiro da praia, também faço de vez em quando umas animações em stop motion e fiz esta. Então, atualmente também já toda a gente sabe do impacto negativo que o plástico tem no ambiente, na vida marinha e nos ecossistemas marinhos. E muitos animais que ingerem plástico confundem com o alimento e muitas vezes crias que ainda, por exemplo, de aves, que ainda nem sequer saíram do ninho e já estão a ingerir plástico. Muitos animais não só confundem o plástico com o seu alimento, mas pela forma ou pela cor, mas neste momento sabe-se também que eles são atraídos pelo cheiro do plástico, porque este plástico, quando está muito tempo no mar, acaba por adquirir também o cheiro do alimento, não é? Porque há pequenos organismos que ficam agarrados ao plástico e acabam por lhe dar este cheiro. Tenho aqui umas imagens destas semelhanças de animais e de bocados de plástico que dá para perceber perfeitamente como é fácil, se até nós ficamos na dúvida como é que os animais não hão de confundir. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma tartaruga, se chegasse aqui e visse estas duas coisas, comia as duas sem saber o que eram.
Uma é uma caravela portuguesa e a outra é um plástico que me parece ser de um chupa-chupa. Neste caso, um caracolinho de plástico e um búzio. Neste caso, aqui no meio, uma lapa que é de plástico, sendo que as outras são lapas verdadeiras. E isto aqui são regurgitações de gaivota que encontrei em praias de Cascais em 2015, 2016. Por acaso agora não tenho andado muito atenta a isto. Felizmente as gaivotas são animais que até regurgitam, mas há muitos animais que não conseguem regurgitar e que, portanto, vão acumulando o plástico no seu estômago. E, portanto, isto é um problema que afeta toda a cadeia alimentar. Há partículas de plástico muito pequenas que estão misturadas com o plâncton e que, portanto, acabam por afetar toda a cadeia alimentar. Então, em 2014, 2013, 2014, andava eu pelas praias de Cascais, numa angústia tremenda a encontrar as praias num estado lastimoso. Estava o Luís Quinta, que é fotógrafo de natureza e que também é mergulhador, que a encontrar as praias dele, no lado da Costa da Caparica e Fonte da Telha, estava ele a encontrar as praias dele neste estado. E então resolvemos que tínhamos que fazer qualquer coisa. Tínhamos que fazer qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas para este problema. Como adoramos baleias, tanto eu como ele, e nada melhor do que uma baleia, o maior animal do planeta, a representar um dos maiores problemas da atualidade. Criámos a baleia plásticos. Isto, dando-lhe um nome científico, torna-se bastante mais real. As baleias, ainda por cima, têm sido umas grandes vítimas do lixo marinho e das redes perdidas no mar. A baleia plásticos é uma instalação artística toda feita com objetos de plástico branco encontrados na praia, tem cerca de 10 metros de comprimento e pronto, representa uma baleia, representa o esqueleto de uma baleia de barbas. Este é um videozinho da construção da baleia. E depois vem um peixinho maior e vai comer também. E os peixinhos vão todos. O plástico, que ao longo do tempo se vai partindo em partículas cada vez mais pequenas. Temos aqui algumas, mas há partículas ainda mais pequeninas que entram no plâncton e tenho aqui uma amostra de plâncton só para terem uma ideia. Isto é uma sopa de plâncton. E então, a baleia plásticos depois andou a viajar em várias exposições relacionadas com o lixo marinho, com a Associação Portuguesa de Lixo Marinho, e esta imagem em 2018 no Centro Cultural de Belém,
que esteve presente numa exposição que era chamada No Fundo Portugal é Mar, que era uma cooperação entre o Centro Cultural de Belém e a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental portuguesa, onde eu tive atividades educativas e tive também a Belém Plástico. Então, no final de 2015, resolvi criar uma página. Eu nem sequer usava redes sociais, mas resolvi arranjar uma página para mostrar as coisas que encontrava na praia. E eu, nesta altura, já estava numa fase de descontração. Não que o problema do plástico tivesse resolvido, porque nem hoje ainda estamos mesmo numa fase muito primária de desplastificação, mas porque eu, nesta altura, descobri que havia dois nomes para chamavam as pessoas que apanhavam lixo na praia. Um são os beach cleaners, que são pessoas que fazem grandes limpezas, não querem propriamente saber o que é que os objetos são, sabem simplesmente que eles não devem estar na praia, que são para ser retirados de lá. E existem os beach combers. E eu, durante este ano, 2015, já estava a acompanhar páginas de pessoas que faziam o mesmo que eu noutros países e que identificavam os objetos. Então, os beach combers, neste momento, é uma palavra que está muito associada às pessoas que apanham lixo na praia, mas, na verdade, os beach combers são pessoas que apanham tesouros ou coisas que consideram de interesse ou com algum valor e que colecionam estas coisas. Então, os beach combers, isto começou a dar-me imenso gozo. Não que se tenha algum gozo ver lixo na praia, mas os beach combers são pessoas que querem saber a história de cada objeto. E, portanto, eu comecei a ir à praia já com uma postura diferente. Em vez de chegar ali e ficar numa grande angústia de ver aquele lixo todo, comecei a ir para a praia a pensar o que é que eu vou encontrar hoje. E a olhar para aquele lixo e pensar que cada objeto que ali está tem uma história para contar. Cada objeto que ali está era de alguém, servia para alguma coisa e veio de algum sítio e de alguma forma foi mal descartado ao ponto de ir ali parar. E, portanto, ir para a praia e tentar identificar as coisas, saber de onde é que elas vieram e através destas histórias e através destes objetos comecei a criar coleções. Portanto, eu já fazia coleções de fauna marinha e de fósseis. Comecei também a colecionar o plástico, a pensar que se um dia vou fazer uma exposição, se as pessoas não vêm à praia ver isto, porque agora por acaso está muito mais gente a ir à praia durante o inverno. É um desassossego para mim, que eu gosto de estar na praia sozinho, mas por um lado é bom que vão e que se sintam bem lá e que vejam aquilo que eu andava a ver. Mas então comecei a achar que se as pessoas não vinham à praia eu tinha que arranjar uma forma de levar este lixo até elas e que um dia ia fazer uma exposição. Então comecei a colecionar as coisas. Em 2018 tive um convite para fazer um livro e eu que venho das biologias e toda a vida tive guias de campo e eu adoro guias de campo, achei que fazia todo o sentido, nesta altura que eu já sabia identificar tantas coisas, criar um guia de identificação para esta espécie de plásticos marítimos. E então criei subespécies para plásticos marítimos. Plásticos marítimos vulgares, que são os objetos do dia-a-dia que toda a gente sabe o que são e que acabam por ir parar à praia. Neste aqui estão incluídos os microplásticos, não é? Às vezes já não sabemos exatamente que objeto é, se vai fragmentando em partículas tão pequenas que isto aqui já nem são microplásticos, são nanoplásticos que estão no ar, que respiramos, estão no mar, estão na terra, estão em todo lado e, portanto, isto é incorporado no organismo dos animais. Os plásticos marítimos exóticos são coisas que eu, cada vez que encontro, não fico toda contente, ganhei o dia. São objetos antigos, objetos de coleções dos anos 60 e 70, por exemplo, alguns bonecos, algumas coisas engraçadas, em histórias giras que faziam coleções há bastantes anos atrás. Plásticos marítimos são objetos maioritariamente relacionados com a pesca nos Estados Unidos e no Canadá e que vêm aqui ter. Neste caso é uma etiqueta da pesca pelo vagante e tem um R e um I, é de Rhode Island 2010. E eu aqui consigo, se eu quiser saber quem é o pescador, porque isto tem um número de licença de pesca e a área de pesca de onde isto veio, consigo saber tudo. Neste caso, os plásticos marítimos fugitivos são objetos que provenientes da queda de contentores ao mar. Este tinteiro HP é da primeira história que me pôs aqui neste mundo dos beachcombers e nos mapeamentos do lixo que aparece na praia. Isto foi um acidente que ocorreu perto da Ilha das Flores, nos Açores, em 2014, e ainda hoje é possível, e para aí na semana passada, há 2 semanas, voltei a encontrar um tinteiro. Portanto, eles ainda andam aí, a dispersão tem sido imensa e ainda há pessoas a fazerem o mapeamento disto. Portanto, eu quando encontro um tinteiro, escrevo um e-mail para uma senhora inglesa
para pôr um registro e continuar a criação do mapa. Os autoplásticos marítimos complicados, que são objetos difíceis de identificar, foi o caso destas lancetas de diabéticos, que eu tive imenso tempo a descobrir o que isto era, e que eu acho que as pessoas deitam na sanita, são coisas que são utilizadas em casa. Ana, Mas o que é que podemos... Oi? Desculpa estar a interromper. Queria só te pedir Sim? para baixar um bocadinho o som do PC. Se não te importas, só baixar um bocadinho. Desculpa. Não tem problema. Mas já estou quase no fim. Sim, assim, acho que assim já melhorou. Sim, obrigada. Desculpem. Então, o que é que esta reciclagem, por exemplo, fala há tanto tempo e durante tantos anos ouvimos falar nos projetos da reciclagem e se concedeu tanta incidência na reciclagem como sendo a melhor coisa que devíamos fazer, neste momento há muito mais erros a ter em atenção, sendo que a reciclagem deve ser o último erro. Portanto, pelo menos, primeiro devemos pensar, para mim os principais são logo os dois primeiros, pensar a forma como consumimos e tentar pensar também que depois vamos comprar qualquer coisa, tentar pensar quanto tempo é que este objeto vai durar e o que é que vai acontecer quando eu já não precisar dele. E recusar, aprender a dizer que não a uma série de coisas, principalmente os descartáveis, não só de plástico, mas todo tipo de descartáveis. Temos que parar com esta mania de usar a deitar fora. E pronto, depois alguns dos outros pode ver mais tarde. Um outro erro também importante é formar uma rede. Portanto, todos estes nossos comportamentos diários, nas idas ao supermercado, ou em qualquer hábito, mesmo que não se fale com ninguém, o exemplo que nós damos quando tiramos o nosso saco reutilizável, por exemplo, ou quando temos a nossa garrafinha reutilizável, isto são hábitos que mesmo não se dizem nada a ninguém, que as pessoas reparam e isto acaba por caminho, toda a gente vai repetindo e a pouco e pouco vamos mudando hábitos. Mas há coisas que são muito importantes e levam tempo, e este tipo de coisas às vezes levam muito tempo a criar mudança. É importante também criar pressão sobre os governos e sobre as empresas. E nós todos juntos, esta tal rede que vai formando, e as nossas opções diárias acabam por criar esta pressão no governo e nas empresas a arranjarem alternativas e a arranjarem outros produtos que vamos comprar. É um vídeo super rápido, são de algumas atividades e cultura. Isto é a capa do livro que nos fez invasor e muito obrigada. Obrigado, Ana. Excelente apresentação, parabéns. Nós agora estamos a recolher as perguntas que estão a ser feitas sobre o teu tema ao Nuno. Obrigada. Ok. Olá a todos. Bom, gostava de começar naturalmente por agradecer o convite para estar aqui hoje e antes de mais saudar a Ana por uma apresentação fantástica e parabenizá-la por um trabalho muito importante que ela tem vindo a desenvolver ao longo destes anos todos para uma problemática tão presente como é a poluição marítima, em particular pelo plástico. Na minha apresentação, e que eu vou passar a partilhar a ecrã, deixem-me só ver aqui. Ok, já está o PowerPoint, certo? Pode só confirmar, Regina? Sim? Ok, pronto. Sim. Obrigado. Pode só carregar e ocultar, exatamente. Ok, então,
eu gostaria de partilhar, assim, nos próximos 20 minutos, aproximadamente, um pouco do que tem sido o meu trabalho nestes últimos tempos, enfim, não só como biólogo marinho, mas essencialmente como fotógrafo de conservação, enfim, muito especializado na vertente marinha, naturalmente. E vou começar por dizer que a fotografia para mim, em particular a fotografia submarina, nasceu mais ou menos 2008, talvez, e neste local. Para quem não conhece, isto é o arquipélago das Berlengas, portanto, em frente a Peniche, é uma área marinha protegida, e eu, por esta altura, andava a trabalhar no meu primeiro livro, que era um guia de espécies local, portanto, da fauna submarina que existia nas Berlengas, e foi aqui que eu comecei a usar a fotografia. E lembro-me perfeitamente das primeiras imagens que eu tirei e que partilhei com alguns dos meus colegas. Lembro-me do espanto deles quando olhavam para as imagens e os surpresos que ficaram quando viam as cores e as formas que existiam debaixo d'água aqui em Portugal. Quando, enfim, nós temos muitas vezes a ideia que aqui é tudo um bocadinho cinzento, não é? Portanto, vamos ao mercado e os peixes são essencialmente cinzentos. Mas, portanto, de facto, não é bem assim. E um olhar atento e um olhar próximo, em particular de quem mergulha, sabe do que eu estou a falar. Portanto, isto é uma das primeiras imagens que eu fiz na Berlenga e imediatamente podemos pensar que isto se trata de alguma imagem tirada num sítio tropical, nos recifes de coral, de Maldivas ou alguns nas Caraíbas. Mas, de facto, é mesmo aqui ao lado, portanto, é em águas nacionais, é nas Berlengas. E o que nós vemos aqui é, enfim, um esplendor de cores e de formas, um habitats extremamente complexos. E isto são, essencialmente, nesta imagem, são um campo de gorgónias, portanto, que são corais moles, corais de água fria. E para além, enfim, da questão estética que existe e de toda esta cor, há algo mais importante que está subjacente a toda esta vida. É que, na verdade, estes gorgónias, estes corais, criam verdadeiros habitats para um rol de espécies tremendo, portanto, uma enormidade de espécies de pequena dimensão que acabam por ser estruturantes para todo o ecossistema e que acabam por ser fundamentais para o equilíbrio desse ecossistema. Então, um exemplo clássico são os nudibrancos, portanto, são umas lesmas marinhas, portanto, neste caso, este nudibranco, por exemplo, não é maior do que, enfim, o meu dedo polegar, portanto, são relativamente pequenos, e que escolheu uma das gorgónias como casa, e da mesma maneira que temos estes nudibrancos, temos todo um rol de organismos, de diferentes grupos, que dependem diretamente destes ecossistemas, portanto, destes habitats, destes corais. Infelizmente, este tipo de habitats está a desaparecer a um ritmo relativamente rápido, por vários motivos. Um dos principais prende-se com a pesca e, em particular, com as artes de pesca que, por vezes, são utilizadas e que, muitas das vezes, são destrutivas para estes habitats. Um exemplo clássico é a pesca de arrasto. A pesca de arrasto, ao operar, ao fazer o arrasto, acaba por, enfim, passar no fundo e destruir muitos destes campos de corais, de esponjas e consequentemente, pôr em causa toda a sustentabilidade do ecossistema e destas espécies que dele dependem. Isto acontece não só a baixas profundidades, mas também, enfim, a profundidades um bocadinho maiores, normalmente não acessíveis ao mergulho, mas que se sabe que estão a ser destruídos a um ritmo relativamente elevado, e isto é extremamente preocupante. Trago-vos esta imagem também. Esta imagem foi feita mais ou menos na mesma altura que eu comecei a fotografar nas Berlengas, portanto, por volta de 2008, 2009, e eu lembro-me que fotografei, enfim, este animal, e não fazia ideia do que é que se tratava. E eu, passado, enfim, uns dias, consegui, com a ajuda de alguns colegas que especialistas em taxonomia, portanto, perceber que isto se tratava, na verdade, de uma anémona. Não é aquela anémona clássica que nós estamos habituados, com os tentáculos, é uma anémona um bocadinho diferente, e é uma anémona típica de zonas tropicais e subtropicais. E na verdade, esta fotografia foi o registro mais a norte conhecido até à data, naquela altura. E, portanto, o que se tratava era de uma espécie tipicamente, de latitudes mais quentes, e que estava agora a colonizar, digamos assim, as nossas águas, portanto, com um ambiente temperado. Hoje em dia, mergulhamos neste mesmo local onde eu fotografei esta anémona e facilmente encontramos 3 ou 4 destes indivíduos e, portanto, o que estamos aqui, enfim, o que está aqui
digamos quase como uma prova, é que de facto está a começar está-se a perceber que existe uma tropicalização, digamos assim, é o termo usado, enfim, das nossas águas. Portanto, estas espécies de águas mais quentes, de águas tropicais e subtropicais, que estão progressivamente a ocupar zonas mais frias, enfim, um claro sinal de aquecimento global. Trata-se de uma anémona, mas eu posso-vos dizer que o mesmo acontece com outros grupos de animais, como peixes, corais, algas, que eu tenho ao longo deste tempo e dos meus mergulhos, tenho registado com alguma frequência, inclusive tenho alguns artigos publicados precisamente sobre essa questão, sobre essa tropicalização que tenho verificado. Esta imagem foi tirada em Peniche, isto foi tirado da superfície e, portanto, isto não é muito fundo, é uma zona em que tem, sei lá, cerca de 1,5 m, 2 metros de profundidade e enfim, como vocês podem ver, isto é uma autêntica floresta submersa. O que nós temos aqui são algas, de diversas espécies de algas e às vezes diversas variantes de cor dentro de uma mesma espécie, e este não é o cenário habitual neste local, atenção. Esta imagem foi feita no início do verão, portanto, de junho, talvez, há uns anos, e de facto é impressionante o que aqui, enfim, este fundo, a quantidade de cores que aqui existe. Neste caso, o que provocou isto, digamos assim, estamos numa altura do ano, portanto, início do verão, em que há uma grande disponibilidade de luz, e ao mesmo tempo os fenómenos de upwelling. Portanto, o que é o upwelling? O upwelling são correntes de profundidade que normalmente ascendem à superfície, normalmente na altura do verão em Portugal, vêm da profundidade, portanto são correntes frias, porque vêm lá do fundo, e extremamente ricas em nutrientes. Portanto, chegando à superfície, e estas correntes com muitos nutrientes e com grande disponibilidade de luz, o que provoca é que, enfim, estão aqui criadas as condições perfeitas para o crescimento destas algas. E, portanto, cria este habitat muito luxuriante e que acaba por ter uma importância muito grande, essencialmente porque grande parte das espécies de peixes e invertebrados aqui da nossa costa reproduzem-se precisamente nesta altura do ano. Isto é mais ou menos a época de reprodução, portanto, no início do verão, de grande parte das espécies que nós temos na nossa costa. E, portanto, os juvenis e larvas, enfim, acabados de nascer, ou ali nos seus primeiros dias, semanas, veem neste habitat, digamos, a proteção perfeita para grande parte dos predadores que poderiam, enfim, comprometê-los logo nos primeiros dias de vida. E, portanto, ao conseguirem esconder-se no meio destas algas, acabam por ter, enfim, consideravelmente mais hipóteses de sobreviver e de chegar à idade adulta. Graças, enfim, o fenómeno do aquecimento global tem, no entanto, provocado que estes fenómenos de upwelling, portanto, as tais correntes que vêm das profundidades, têm sido cada vez menos frequentes e menos intensos. E, portanto, como é evidente, conseguimos perceber que, indiretamente, este aquecimento global vai comprometer estes pequenos indivíduos que acabam de nascer, porque se o aquecimento global compromete estes habitats, portanto, o que nós chamamos as áreas nursery ou berçário, portanto, áreas de maternidade, que são fundamentais, portanto, nos primeiros dias e semanas de vida destes animais, com o aquecimento global podem começar a ficar comprometidos e, portanto, comprometido também está, enfim, a sustentabilidade de grande parte das espécies da nossa costa. Esta imagem foi feita em Cabo Verde, em 2017, penso eu, e representa um dos grandes problemas que hoje em dia, enfim, a grande parte da fauna marinha enfrenta, que é a chamada pesca fantasma. Portanto, a pesca fantasma é definida como utensílios de pesca que são abandonados ou perdidos e que acabam por ficar no fundo do mar e vão pescando eternamente e, portanto, comprometendo e matando a vida marinha. Estes dois peixes-balão foram, enfim, à partida sobreviveram, portanto, eles foram libertados e a armadilha foi naturalmente trazida para a terra para evitar mais mortes. No entanto, enfim, infelizmente nem todos os animais têm a mesma sorte. Neste caso é uma tartaruga verde juvenil e foi uma fotografia tirada na mesma viagem em Cabo Verde em 2017. Esta tartaruga estava, digamos, nos últimos 2 anos, quando eu tirei esta fotografia, nos 2 anos anteriores, ela tinha-se fixado numa baía relativamente próxima da cidade
da principal cidade ali de São Vicente, e onde havia 3, 4 centros de mergulho. E os locais acabaram por batizá-la de Margarida. Portanto, Margarida estava ali numa baía relativamente próxima, e isto o que fazia com que, naturalmente, os centros de mergulho tivessem a tendência de levar ali os turistas, e, portanto, estes turistas e os mergulhadores querem sempre ver este tipo de animais, não é? Portanto, as tartarugas são sempre um animal icónico e, portanto, tinham sempre interesse em ir visitar a Margarida. Portanto, eu lembro-me quando estava a mergulhar e a fotografar a Margarida, a perceber-me da importância que um simples animal pode ter, o impacto que pode ter na economia de um pequeno negócio como sendo um centro de mergulho, não é? Portanto, a questão aqui do ecoturismo muito presente. Passado 2 meses eu tinha voltado, portanto, estava já em Portugal e recebi um telefonema a dizer que a Margarida tinha sido encontrada morta, envolvida numa rede de pesca, portanto, a tal questão da pesca fantasma. Portanto, todo essa vantagem para os centros de mergulho tinha de repente desaparecido. Mas, enfim, numa nota um bocadinho mais positiva acerca de tartarugas marinhas, eu trago aqui esta imagem, foi feita no Faial este verão passado. É uma espécie diferente de tartaruga, uma tartaruga, portanto, uma careta, ou tartaruga boba, tartaruga comum, tem vários nomes. Esta espécie de tartarugas são relativamente abundantes ali na zona do Nordeste Atlântico, portanto, a zona dos Açores, Madeira, Canárias. Curiosamente, esta espécie, a maior parte da sua população nasce nas praias da Flórida. E imediatamente após o nascimento iniciam, enfim, uma das maiores aventuras da sua vida, que é a passagem para este lado do Atlântico. Portanto, grande parte delas embarca na corrente do Golfo, passando para este lado do Atlântico, e onde se acabam por fixar e vivem grande parte dos anos, enfim, até à idade adulta, e uma parte da sua idade adulta, ali enfim, nesta região. Como vocês podem imaginar, toda esta aventura, esta viagem, é uma viagem extremamente, enfim, difícil, extremamente perigosa. Estes animais acabam de nascer, portanto, têm algumas horas quando iniciam esta viagem, e, portanto, e naturalmente extremamente extenuante. Portanto, grande parte destes animais acabam por chegar ali à zona portanto, a esta região junto às ilhas dos Açores e da Madeira, muito, muito fracos, desidratados com muita frequência, por vezes com ferimentos, e muitos deles acabam, inclusive, por não conseguir sobreviver. Graças a um grupo de organizações nos Açores a trabalhar em conjunto, é possível, e tem sido prática frequente, o resgate e reabilitação destas tartarugas. Portanto, este é um exemplo de uma tartaruga que há cerca de 2 verões atrás apareceu no Faial e estava muito desidratada. Esta tartaruga não é mais pequena que a palma da minha mão, era muito pequena, tinha menos de 10 centímetros, estava extremamente desidratada, enfim, num estado físico muito, muito debilitado. Felizmente, e graças a estas organizações a trabalharem em conjunto, foi possível resgatá-la e, após várias semanas de alimentação e de controle, enfim, dos seus parâmetros físicos, foi possível reabilitá-la por completo e então voltar a libertá-la no oceano, enfim, deixando a seguir a sua vida. E por falar em grandes migrações, eu trouxe esta imagem de uma manta, enfim, é uma das várias espécies, na verdade 3 espécies de mantas que ocupam, enfim, que ocorrem em águas portuguesas. Esta em particular, enfim, de nome comum, manta chilena, ou nome científico, módulo trapacana, é relativamente, enfim, está ameaçada. É uma espécie que está ameaçada e tem sido alvo de estudo dos cientistas de alguns anos a esta parte. Ela tem uma vida tipicamente oceânica, o que acaba por tornar o seu estudo extremamente complexo. Portanto, um estudo de um animal que é muito, enfim, que é oceânico e que é muito fugidio, acaba por complicar qualquer metodologia de estudo, para além de tornar extremamente cara e a logística também muito complicada. Mas, felizmente, desde alguns anos, há cerca de uma década, pouco mais que isso, percebeu-se que estes animais têm, digamos, têm na agenda uma paragem nos Açores, em particular em bancos submarinos dos Açores, ao largo de Santa Maria e ao largo ali do Pico Faial, em 2 bancos submarinos em particular. Estes animais estão presentes nos Açores
em particular nos meses de verão. Portanto, ali entre julho e setembro é quase certo que podemos pôr na agenda, vamos a estes bancos e estes animais estão por lá. Estão por lá, inclusive formam grandes agregações, portanto, agregações muito numerosas. Esta imagem foi feita em 2018 em Santa Maria e é no topo de um desses montes submarinos, portanto, neste caso, a Baixa do Ambrósio. E o que tínhamos, enfim, neste dia temos aqui cerca de uma dezena de animais, mas há relatos de 40, quase 50 animais, que as pessoas veem ao mesmo tempo 40, 50 animais. Portanto, de facto, tem quase dia e hora marcada, o que torna todo o processo de potencial estudo muito mais fácil e portanto, há esperança em conhecer muito mais sobre estes animais graças a esta ocorrência, porque, na verdade, ainda se sabe muito pouco. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir até Santa Maria e acompanhar o trabalho feito por uma amiga, uma colega, Ana Filipa Sobral, que ela está a desenvolver o doutoramento dela, enfim, o doutoramento dela incide sobre as mantas do Nordeste Atlântico, e ela estuda essencialmente, enfim, na região dos Açores. Aqui o que nós vemos é uma mergulhadora, é a Ana Filipa, e ela tem na mão, enfim, o que é chamado uma vara de biópsia, portanto, aquela zona prateada tem uma pequena lâmina, digamos assim, que permite, quando toca numa das mantas, recolhe uma pequena amostra da epiderme que a Ana Filipa depois pode usar nos estudos genéticos e, portanto, perceber um bocadinho mais sobre a estrutura da população. Eu lembro-me quando cheguei a Santa Maria, uma das primeiras coisas que a Ana Filipa me pediu foi para fotografar o ventre das mantas. Portanto, ali estou eu a fotografar, a foto é do meu amigo Roberto Formiga, que estava na água comigo, e portanto ali estou eu a fotografar uma das mantas que estava na água nesse dia. E esta é a foto resultante, ali com duas rémoras enormes. Agora, o curioso é que a Ana Filipa pediu-me para fotografar o ventre das mantas, e então ela, com este tipo de imagens do ventre, e usando um software muito específico, ela consegue identificar cada indivíduo. Portanto, esse software vai reconhecer o padrão cinza na zona posterior, portanto, junto à zona da cauda, digamos assim, da manta. Aquele padrão cinza é o único para cada indivíduo. Portanto, funciona como uma impressão digital, o que permite identificar cada um dos indivíduos e distingui-los entre a população. Não é? Portanto, o projeto que ela criou, que é chamado o Manta Catalog Açores, portanto, Manta Catálogo Açores, em inglês, Manta Catalog Açores, podem pesquisar, baseia-se na chamada ciência cidadã, ou citizen science, portanto, ou seja, qualquer cidadão pode contribuir para fazer ciência. E como é que isto funciona? Portanto, no caso do projeto dela, é qualquer cidadão que mergulhe e que tenha a oportunidade de fotografar o ventre das mantas, pode ir online, ao site dela, pode fazer upload da imagem, pode pôr lá alguma informação, nomeadamente o local onde foi fotografada, a hora onde foi fotografada e mais alguma informação, enfim, relevante. E o que a Ana Filipa aqui começa a conseguir construir é uma rede de, digamos, informadores, e isto pretende que seja internacional, ou pelo menos a nível atlântico, e, portanto, perceber por onde é que cada um destes indivíduos vai andando, digamos, porque se alguém fizer um upload de uma foto de um indivíduo na África do Sul, por exemplo, e ela consegue fazer o match com um mesmo indivíduo que esteve nos Açores 2 anos antes, portanto, ela percebe mais ou menos o tipo de migrações que estes animais fazem e, portanto, um bocadinho mais sobre a sua dinâmica de vida e sobre a ecologia funcional, que é tão importante perceber para conseguir implementar estratégias de conservação eficazes. Esta imagem eu escolhi porque ela simboliza uma das maiores ameaças que os tubarões hoje em dia enfrentam, e que é a prática do finning. Portanto, para quem não sabe, o finning vem do inglês, de barbatana, portanto, e é uma prática que se baseia em pescar os tubarões, fazer o corte das suas barbatanas e muitas vezes libertar, digamos, ou rejeitar o resto do animal, portanto, a carcaça, digamos assim, muitas vezes ainda vivo, libertá-lo para o mar. E estes animais, a maior parte dos tubarões, precisam de estar em constante natação para poderem fazer a oxigenação das suas brânquias, para poderem respirar, têm de estar em constante natação. Naturalmente, que um tubarão sem as suas barbatanas não consegue respirar e acaba por afundar, morrendo sufocado. Portanto, uma prática extremamente cruel e
estas barbatanas visam, sobretudo, dar resposta ao mercado asiático e, portanto, na famosa sopa de barbatana de tubarão. E, portanto, o processo, como vocês podem imaginar, é extremamente cruel, portanto, é o corte das barbatanas com o animal vivo e depois o descarte da carcaça. Em particular, em Portugal, e em particular o tubarão azul, que foi que eu, enfim, mostrei aqui nestas imagens, o tubarão azul é a espécie mais pescada a nível global. E, portanto, é a espécie que acaba por também mais representada no mercado das barbatanas a nível global. Nos Açores, e em particular nas ilhas do Pico e do Faial, o tubarão azul tem um papel muito importante que vai para além da questão ecológica que eu referi aqui. Portanto, estes animais, sendo predadores de topo, são absolutamente importantes no equilíbrio do ecossistema. Portanto, quando estamos a retirar estes animais, estamos naturalmente a provocar aqui desequilíbrios que, enfim, um bocadinho com desfechos um bocadinho, enfim, desconhecidos, não é? Mas preocupantes, certamente. No Pico e no Faial, estes animais, para além da questão ecológica, como eu dizia, têm uma agravante de importância, digamos assim. Eles são um dos produtos mais vendidos pelas empresas de mergulho, portanto, ecoturismo, que é o mergulho com tubarão, portanto, o shark dive. Portanto, há mergulhadores que vêm do mundo todo para poderem estar na água com estes tubarões nas águas límpidas dos Açores. E, portanto, estes mergulhadores acabam por ter um impacto muito grande, enfim, em zonas relativamente pequenas, como o Pico e como o Faial, graças à presença destes tubarões, enfim, reforçando a sua importância também, enfim, na questão do ecoturismo. O que eu trago aqui, esta imagem e as duas seguintes, pretendem representar um projeto muito interessante que foi, enfim, que está a ser desenvolvido, encabeçado pelo meu colega e amigo Jorge Fontes, que é investigador da Universidade dos Açores, que ao aperceber-se, enfim, estes animais são extremamente curiosos, os tubarões são extremamente curiosos e vêm com frequência ter com os mergulhadores, não de um modo agressivo, simplesmente são curiosos e vêm ver o que é que se passa e cheirar-nos. Então o que ele e a equipa dele desenvolveram foi um sistema de rastrear estes animais, portanto, de localizar, portanto, através de marcadores. Eles querem perceber um bocadinho mais sobre onde é que os tubarões azuis ali da região dos Açores, por onde é que eles se distribuem, por onde é que eles andam, quais são os seus movimentos, para também, deste modo, poder perceber um bocadinho mais sobre a ecologia e, então, encontrar medidas que possam ser usadas na sua conservação. Aqui o que temos é o Silvio, um dos elementos da equipa de Jorge Fontes, com um desses marcadores na mão. Portanto, o marcador é, na verdade, aquilo que está junto à cabeça dele, portanto, é digamos, um mini rocket vermelho, e ali está toda uma tecnologia que permite obter informação sobre esses movimentos. Nas mãos, o que ele tem, e aqui é enfim, o caráter diferenciador desta metodologia em relação a outras, é um arnês esse que ele vai passar pelo focinho do tubarão e que acaba por prender este marcador ao tubarão e, portanto, o marcador vai a reboque do tubarão, registando a informação. E isto é que acaba por ser, enfim, aqui o caractere diferenciador nesta metodologia, que se pretende que seja pouco invasiva, ou não invasiva, ou pouco invasiva, comparativamente com outras metodologias já subejamente utilizadas a nível global para marcação de tubarões, que muitas vezes são extremamente invasivas e que normalmente se baseiam em capturar o animal, fazer-lhe uma pequena incisão na zona do ventre, pôr um marcador e libertar o animal novamente. Portanto, o marcador vai recolher a informação. Depois o que implica é uma recaptura desse animal, nova cirurgia para recolher e, portanto, para obter a informação. Existem outro tipo de metodologias que é, digamos, a fixação de marcadores na barbatana dorsal dos tubarões. Isto se faz normalmente com tubarões de grande porte, como, por exemplo, os tubarões brancos. Mas, mais uma vez, aqui o que se trata é de, literalmente, um berbequim portanto, com parafusos e porcas que prendem estes marcadores à barbatana dorsal. Portanto, aqui o que se pretende é, essencialmente, para tubarões de pequeno porte, um método de marcação que seja muito menos invasivo. A maior curiosidade em relação a este dispositivo e este tipo de marcação é que este arnês, a partir do momento em que está em contacto com a água, ele numa das pontas do arnês possui um olhal metálico, portanto um anel metálico de uma liga galvânica, que em contacto com a água salgada começa-se a dissolver de imediato.
E, portanto, o que vai acontecer é que este animal, e tenho aqui uma foto que, enfim, dá para perceber um bocadinho melhor, talvez. Portanto, o que vai acontecer é que este olhal, que é constituído dessa liga galvânica, quando está em contato com a água salgada, começa-se a dissolver e essa dissolução é completa entre 24 a 48 horas. Ou seja, em cerca de 1 ou 2 dias, a dissolução é completa. Quando essa dissolução acontece, o arnês simplesmente vai libertar-se do tubarão e, como o dispositivo tem flutuabilidade positiva, ascende até à superfície e vai emitir um sinal que, através do GPS e rádio, cruzamento dos dois sinais, dos dois receptores, acabam por ser facilmente capturados ou recolhidos pelos cientistas. E então essa a informação que nele contida é possível fazer o download e assim perceber qual foi exatamente os movimentos destes animais. E, portanto, este dispositivo registra informação tal como temperatura, velocidade, aceleração, profundidade, portanto, localização exata, portanto, informação preciosa para perceber um bocadinho mais sobre a ecologia destes animais. E estou quase a terminar. Esta imagem foi tirada na Ilha do Porto Santo, portanto, na Madeira, e eu queria-vos alertar para o facto, enfim, que acho que é evidente para todos. Isto trata-se de um fundo extremamente pobre de vida. Portanto, o que nós olhamos aqui, o que vemos é rocha e areia, praticamente não vemos algas, vemos muito pouca vida, e este é um bocadinho o panorama que existe um pouco por toda a Ilha do Porto Santo, em redor da Ilha do Porto Santo, e também um pouco na Madeira. E a grande questão aqui é o que é que provoca, o que é que leva a esta praticamente ausência de vida, não é? E há uma questão, há uma resposta muito, enfim, muito básica e que redundantemente, enfim, de um modo muito simples acaba por ser a resposta, que é os ouriços. A população dos ouriços está descontrolada, portanto temos ouriços num número muito grande. Esta população não tem controle, portanto explodiu, digamos assim, a uma determinada altura. E a grande questão aqui que importa é saber o que é que aconteceu que levasse a essa explosão de ouriços e o que é que aconteceu que não haja controle, que depois se reflete num desequilíbrio total do ecossistema. E aqui a resposta é essencialmente uma, e é sobre pesca. Sobre pesca de um dos seus principais predadores, portanto, um dos principais predadores ouriços, que é este peixe, que é o peixe-cão, e que é considerado enfim, um troféu, tanto na pesca como na pesca desportiva, pesca submarina, acabou por ser pescado muito para além do que era sustentável. Neste momento é uma espécie que está ameaçada e tem uma distribuição geográfica relativamente restrita, portanto existe somente na Macaronésia, portanto a zona de Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, e portanto este animal está ameaçado e é o animal que é responsável, um dos grandes responsáveis pela predação dos ouriços. Reparem que este animal, para além de, enfim, hoje em dia, quando se mergulha, vê-se que não se vê assim tão abundantemente, exceto dentro das áreas marinhas protegidas. E dentro das áreas marinhas protegidas, estes animais ainda vão sendo relativamente comuns. E para além disso, e é algo que é perceptível, estes animais sendo comuns, o que verificamos também é que os ouriços são menos comuns, naturalmente, e, consequentemente, os fundos acabam por ser mais ricos e existe enfim, a possibilidade das algas começarem a nascer e, portanto, estamos a falar do produtor primário, portanto, fundamental na estruturação de todo um ecossistema, e depois todo o que é, enfim, uma microfauna, digamos assim, que se fixa a estas algas e que acaba por ser o suporte de toda uma cadeia alimentar por aí acima. E, portanto, percebemos aqui porque é que as áreas marinhas protegidas são tão importantes, porque é que são uma ferramenta fundamental na recuperação dos ecossistemas. E aqui, enfim, alguns de vocês saberão onde é que isto fica, e, portanto, isto trata-se isto é tirado nas formigas, nos Açores, o Ilhéu das Formigas, e eu trago aqui esta imagem e o Ilhéu das Formigas porque é paradigmático, portanto, é uma reserva marinha protegida. É, para além disso, um local remoto, portanto, onde, apesar de tudo, há pouca pressão humana, e aqui verifica-se um cenário curioso. Há um dos mergulhos em particular, enfim, dos pontos de mergulhos das formigas, é extremamente conhecido pelos seus grandes meros. Portanto, estes meros é uma das espécies icónicas da nossa costa, são garoupas que atingem dimensões, enfim, maiores do que a generalidade de garoupas, portanto, são garoupas gigantes, e que outrora foram extremamente, enfim, comuns
na costa portuguesa e no Mediterrâneo, também no sul do Brasil. Era uma espécie relativamente comum. Pelo mesmo motivo, a sobrepesca e o seu valor comercial acabaram por ser, digamos, exterminados até níveis um pouco preocupantes. É uma espécie que está também ameaçada, é protegida em muitos locais. E quando mergulhamos aqui nas formigas, o que eu vos posso dizer é que estes animais são enormes e vêm ter connosco, curiosos, e posam autenticamente para os fotógrafos, como podem ver pela imagem. E o que eu vos posso dizer é que isto é mais ou menos como uma viagem ao passado. Portanto, o que nós vemos aqui é que provavelmente seria uma realidade há 100 ou 200 anos, com estes animais, portanto, a viverem e a crescerem até a sua longevidade máxima. Portanto, eu penso que fica uma mensagem clara. Portanto, os oceanos são resilientes, portanto, aguentam muito, mas importa que nós também façamos a nossa parte e deixar que isso de facto aconteça. E, portanto, isto no sentido de, enfim, querermos que os nossos filhos e que os nossos netos possam, amanhã, poder conhecer os meros, os tubarões azuis, as tartarugas, os peixes-cão, e não apenas através de fotografia. E é isso a minha mensagem, e obrigado. Obrigado, Nuno. Tenho a dizer que estamos todos aqui ruídos de inveja a ver as tuas fotos aqui, estamos aqui a comentar na organização. Muito boa apresentação, a sério. Incrível. Obrigado. Já está tudo. Mas agora, sim. Não é? Obrigada aos dois pelas vossas magníficas apresentações. Vamos começar com uma questão da Emma Subtil para a Ana. A Emma pergunta, dá os parabéns primeiro. Olá, Ana, parabéns pelo trabalho. Uma vez que lidas com diferentes públicos há já alguns anos, sendo que o tema do lixo marinho tem vindo a ser bastante explorado, que diferenças tens notado nos conhecimentos, ansiedades e comentários que ouves nas atividades que desenvolves? No que toca às crianças, o que achas que as cativa ou preocupa mais no que toca aos temas do mar? Conseguem ouvir-me? Está a ouvir tudo bem? Sim. Okay. Sim. Bem, eu acho que, de maneira geral, noto uma grande diferença em termos de informação. Acho que as pessoas estão muito mais atentas. Eu é que estou a ouvir uma coisa. Não, há um barulho de fundo. Há um eco, sim. Não sei se é a ventoinha do computador, pode ser também. Não sei. Acho que és tu, João. Eu tiro. É o João, acho que é o João. Ah, não? Já está bom. Conseguem ouvir bem ou agora tem eco? Sim. Não, está direito, Ana. Perfeito? Sim. Ok, então vou dizer. Eu, de maneira geral, acho que desde 2018, quando saiu a Estratégia Europeia para a Utilização dos Plásticos, não há dúvida nenhuma que tem havido muito mais informação. Acho que as crianças nas escolas estão mais informadas, a população em geral também, mesmo que ainda não tenham feito qualquer mudança nos seus hábitos diários, nos seus comportamentos. Mesmo desculpem, que entretanto estarei-me aqui a ler uma coisa. Noto que as pessoas já estão muito mais informadas. Depois para dar o passo em frente e fazer alterações de comportamentos é que já é mais difícil. Das minhas atividades tenho tido um bom feedback, as pessoas geralmente gostam, mas há coisas que para mim são uma grande frustração a seguir. Que aconteceu, por exemplo, recentemente, fui a umas escolas aqui assim na zona de Cascais, onde já não ia há alguns anos, e fiquei muito frustrada porque de chegar à escola e ver que há certas coisas que não mudaram desde há não sei quantos anos para cá. Portanto, embora as pessoas falem mais do assunto, que já se fale mais do mar, já se fale mais do lixo marinho e tal, depois o dar o exemplo dentro da escola, ver as coisas a mudar, é que isso ainda não acontece. Portanto, ainda se faz má separação dos resíduos, não há nenhum empenho para que entre menos lixo dentro da escola, portanto, começando nos lanchinhos, isto aqui é para toda a comunidade escolar, não é apenas para as criancinhas ouvirem, e durante algum tempo tinha os professores que me diziam: é muito bom vir cá falar com os meus meninos, eles precisam de ouvir isto. Isto não é um assunto só para os meninos, não é? Isto é para toda a gente. Se estivermos à espera que estas crianças cresçam para nos salvarem, estamos tramados, morremos atafolhados em plástico. Portanto, isto tem que ser muito mais rápido, muito mais drástico,
a educação ambiental é importante e eu gosto muito de trabalhar com os miúdos, adoro e divirto-me imenso e gosto que eles também se divirtam enquanto estão a aprender e por isso é muito boa esta ligação entre ciência e arte. Adoro pôr-lhes um microscópio à frente ou uma lupa e eles observarem pela primeira vez. Fico arrepiada de ver a reação deles, é absolutamente fascinante. Mas depois também gosto desta parte de ciência, mas depois também gosto muito desta parte divertida, que é brincar com este material quase como se fosse Lego, mas sem nunca se esquecerem que isto foi lixo que veio da praia e que não devia lá estar. Mas pronto, eu acho que acima de tudo é urgente chegar aos adultos e que os adultos que têm o poder da carteira na mão façam alterações diárias e não fiquem a achar que alguém é que deve fazer e que a responsabilidade não é minha, e mesmo os professores, neste caso estou a falar de professores porque tenho ido muitas escolas e agora também já começa a ver que os professores se juntam e para fazerem alterações dentro da própria escola. Para além deste assunto poder ser tratado em todas as disciplinas, tanto na matemática, tanto em português, sei lá, escrita criativa, em geografia, saber de onde é que vieram os objetos. Portanto, eu arranjo material e assunto para todas as disciplinas. E quando dou formações dos professores, gosto de lhes passar esta mensagem e gosto que eles se juntem e que juntos criem mudança na própria escola e que deem o exemplo. Porque se eu for fazer uma atividade espetacular na escola, o assunto acaba por morrer ali se ninguém fizer nada, não é? E se as crianças não virem que os adultos estão de facto empenhados numa mudança, isto é a mesma coisa que, por exemplo, o município fazer um evento espetacular, todo eco, não sei o quê, uma feirinha, um eco-market e essa coisa toda, ou a conferência brutal do plástico, mas ao mesmo tempo nos outros eventos todos andar a dar garrafinhas de plástico ou andar a dar outras coisas. Ou fazer largadas de balões, quer dizer, isto tem que haver, só que estas incoerências são imensas e põem-me maluca. Porque enquanto comum cidadão, acho que a informação ainda não chegou a toda a gente e às vezes por ingenuidade ou por ignorância acabam por fazer determinadas coisas. Eu acho que há entidades estas que deveriam dar o exemplo e que têm dinheiro e que têm poder e que têm tudo, têm todas as condições para criar a mudança. Eu fico frustradíssima quando vejo que não estão a levar o assunto a sério. Não é? Sim. Mas pronto, de maneira geral acho que as pessoas estão muito mais informadas e que estão com vontade de mudar. Sim, acabas por sentir de certa forma que apesar de haver mais meios que acabam por estar a passar a mensagem e de as crianças, um público mais jovem ou até um público mais sénior até estar mais receptivo, que depois há uma faixa que se calhar está demasiado acomodada a fazer determinadas coisas de outra forma, não é? Que acabam por, até sabem, não é? Mas dá mais jeito ou já estão habituados e então há ali alguma reticência se calhar em realmente realizar alguma mudança no dia-a-dia, não é? Às vezes também há aquelas faltas de alternativas e as pessoas de repente deparam-se com este problema, entram em pânico. Quando tomamos consciência, desde que acordamos até que vamos deitar, que mexemos em milhares de objetos de plástico durante o dia e que antes não reparávamos, e quando começamos a tomar esta consciência as pessoas entram em pânico e querem fazer qualquer coisa. E há uns que o impulso é pegarem tudo o que tem de plástico em casa e deitar tudo fora, porque não querem ver aquilo, porque acham que é mau. E eu acho que isto também não se deve fazer, quer dizer, o plástico tem algumas características boas e se já os temos não devemos deitar fora, devemos mantê-los. Mas é importante que comecem a surgir, e têm estado a surgir algumas alternativas. Nós acho que estamos em plena revolução do plástico. Têm surgido materiais novos, têm surgido dados científicos novos, portanto, muita coisa da ciência que está agora a ser cá para fora, que também é muito importante, mas ao mesmo tempo também muito assustadora, não é? Agora em dezembro saiu um artigo que confirmou a existência de microplástico em placenta humana, e quer dizer, isto é muito assustador, não é? Sim. Se calhar é um tema um bocado sensível de abordar, mas sentes que antes de entrarmos nesta pandemia, estávamos a seguir um caminho e depois, ao entrarmos em pandemia, tudo isto acabou por descambar de certa forma. Exato, foi pelo cano, é uma grande frustração, sim. Uma das coisas que no verão passado era suposto ter sido eliminado das nossas vidas era uma série de objetos de plástico descartável que têm alternativas feitas noutros materiais, que era para ter sido eliminados no verão passado, e com a desculpa do Covid, cá se mantém e sabe-se lá quando é que vão desaparecer.
E são coisas que não nos fazem propriamente falta. E o que eu acho bastante frustrante é que se nós não conseguimos... Há coisas que são tão difíceis de resolver, mas há outras que são fáceis e são estas que não nos fazem falta, não é? Exato. E se nós não conseguimos retirar se não conseguimos retirar as palhinhas de descartáveis do mercado, epá, como é que vamos resolver outras coisas muito piores, não é? Estamos a adiar isto, epá, como é que é possível? E este tipo de coisas deixa-me bastante frustrada. Obrigada. Obrigada. É verdade, senhora. Também temos sentido isso no nosso dia a dia, naquilo que também vamos ouvindo, não é? E pronto, geralmente o Covid veio adiar tudo e piorar, acho que assim, algumas coisas, que isto em termos plásticos descartáveis agora é que não falta por aí, infelizmente. Bom, temos aqui mais outras perguntas. Esta é do João José, que pergunta: o desafio da proteção das reservas marinhas tem associado a um conjunto de desafios para as entidades, atividades, etc. Que modelos de gestão existem e que modelo pensam ser o que apresenta melhores resultados de gestão? Se calhar passava agora primeiro a palavra ao Nuno, e depois se calhar a Ana também, para dar aqui uma resposta e uma opinião acerca desta questão. Sim. Bom, isso é um tema que dá pano para mangas, não é uma resposta fácil. Depende muito enfim, do contexto, da conjuntura, da cultura, de tudo acaba por influenciar, enfim, o modo como vivemos, enfim, o nosso dia-a-dia e o modo como interagimos com a natureza, com as reservas marinhas. Eu falo, enfim, em meu nome e atualmente estando ligado à cogestão da Reserva Marinha das Berlengas, portanto, que é um novo modelo de gestão, portanto, e que a ideia aqui é que estas reservas sejam, digamos, um espaço que não é totalmente vedado à atividade humana. Ela é inclusive incentivada, desde que feita, enfim, com regras, e regras estas que permitam uma vivência harmoniosa entre, naturalmente, os humanos e as espécies naturais, que permitam também que as pessoas possam desenvolver eventualmente atividades económicas, como sendo, por exemplo, o ecoturismo que eu referi aqui, e por vezes até tentar que muitas destas pessoas que no passado ou que atualmente estão a trabalhar em atividades, enfim, menos sustentáveis, que possam ser convertidas em trabalhadores de atividades mais sustentáveis. Portanto, eu penso que este pode ser, no modo geral, e enfim, não conheço todas as realidades naturalmente, mas do modo geral, eu penso que este tipo de gestão, portanto, uma gestão, e depois lá está, com a participação dos vários atores que de algum modo estão ligados às reservas, aos parques, ou enfim, o que quer que seja que estamos a falar, é importante haver aqui uma participação geral na tomada de decisão. E eu penso que é por aí o caminho. Eu acho que estamos muito focados, em particular, em Portugal sei que sim, sei que existe também noutros países, enfim, por outros motivos nem tanto ainda, a seguir este tipo de modelo e, portanto, haver uma gestão participativa, e eu acho que isto pode ser um modelo de sucesso. Há vários casos de sucesso nesse sentido. Há depois outros casos em que, por um motivo ou por outro, temos de adotar medidas um bocadinho mais restritivas, portanto, as chamadas, sei lá, por exemplo, as reservas no-go, portanto, em que nem sequer se pode ir, ou as reservas, enfim, em que se pode ir, mas não se pode fazer extração, ou que existem só um determinado nível de extração. Portanto, há inúmeros modelos, acho que depende de caso a caso e depende do contexto de cada um. Ok, exatamente. Ana? Bem, eu tenho aqui um exemplo muito próximo à porta de casa, é que esta minha praia, que eu chamo a minha praia, neste momento é também uma área protegida, teoricamente e no papel, porque na prática de protegido tem muito pouco. Mas esta praia também tem umas características muito específicas que a também dificultam. Como estava a dizer, há vários tipos de reservas
com vários tipos de restrições diferentes, e estas coisas também têm que ser analisadas e têm que ser estudadas cada caso. Eu estou aqui numa praia urbana, não é? De muito fácil acesso, pronto, e acho que há um problema às vezes também, o querer proteger às vezes pode ter um efeito contrário, porque quando se está a falar muito de um sítio, ai, tão lindo, maravilhoso, paraíso, toda a gente quer ir para lá, portanto deixa de ser paraíso, não é? Mas aqui numa praia destas não se podem fazer restrições como noutros sítios, não é? Tendo em conta o tipo de praia, o tipo de sítio que estamos, e também já não há assim tanta coisa para proteger. Esta praia, infelizmente, também já não é como há 40 anos. Contudo, acho que lhe falta aqui, pelo menos, acho que deveria estar cá a gente, presentemente sempre, para dar informação, para cativar, para informar, para educar, para fazer com que as pessoas conheçam o que aqui existe. Eu não estou a dizer para andar aqui um polícia atrás das pessoas a multá-las, não é isso, acho que é precisamente o contrário, é haver pessoas para receber as pessoas, para as acompanhar às rochas, para lhes mostrar os animais e para perceber o problema que pode ser retirarem dali um animal, o impacto que isto pode ter na coisa. Eu acho que esta praia tem todo um potencial incrível precisamente para a educação, tem estas plataformas enormes onde as pessoas podem estar e podem circular, que pronto, pode ser bom e pode ser mau, não é? Agora, inevitavelmente, aqui esta zona de Cascais também tem crescido imenso, é muita gente, muita população nas praias todas, portanto, isto reflete agora aos fins de semana, por exemplo, eu chego ao fim de semana e não vou à praia, porque aquilo é impossível. Mas pronto, acho que cada caso tem que ser visto caso a caso, mas eu acho que deviam ser levadas um bocadinho mais a sério, e principalmente neste caso aqui, que acho que deveria estar aqui, por exemplo, agora... Alguns tipos de pesca podem ser efetuados aqui, nesta praia, pode ser a pesca, pode ser caça submarina, e eu acho que por acaso há coisas que deveriam ser limitadas. Por outro lado, há pessoas a arrancar lapas, e a arrancar mexilhões, e a arrancar ouriços, mas o que é isto? E não está ali ninguém para ver, e apanham polvos, faz um bocado de confusão isto, não é? Mas enfim, isto tudo deveria ser acompanhado com uns estudos, mas principalmente estar ali alguém que pudesse acompanhar, eu não digo para multar, mas é mais numa cena educativa. Sensibilizar as pessoas, não é? Claro. Porque só por exemplo, porque outros sítios, como por exemplo as Berlengas, ou como em algumas zonas de mergulho dos Açores e não sei o quê, tem uma grande vantagem, que é o facto de estarem isolados. O facto de estarem afastados e estarem longe das pessoas dificulta sempre o acesso, não é? Aqui é diferente, mas pronto. Lá está a educação e a formação era o que devia haver mais. Porque se as pessoas conhecerem, uma das coisas que me tenho apercebido de ir a muitas escolas aqui, é que se eu mostrar, por exemplo, um ouriço que perdeu os espinhos do ouriço, as crianças não identificam aquilo como ouriço. Começam a dizer as coisas mais estranhas que vocês possam imaginar. Mas se conhecerem os animais que ali vivem, se souberem algumas curiosidades engraçadas, eu não tenho dúvida que vão querer proteger e que vão querer preservar aquilo e sentirem-se até os guardiões da praia, sei lá. Eu agora gostava de começar a trabalhar aqui um bocadinho mais, se calhar, com a comunidade local, com estas pessoas que moram aqui, que toda a vida foram à praia, mas que se calhar nunca olharam com outros olhos para aquilo que ali está. Vamos ver como é que corre. Porque realmente os adultos, não é, que não conhecem, não é, que vão à praia diariamente, mas que não olham exatamente e conhecem as espécies que lá estão, acabam por ter, e faltamente de alguma experiência que já tive, por ter a mesma reação, não é? Claro. Se calhar sabem que está ali o ouriço e que sabem que está a estrela do mar, mas depois se calhar não sabem nada sobre a vida daqueles bichos, e sobre como é que se reproduzem, o que é que se alimentam, porque é que estão ali e não estão noutro sítio. O facto de sem dúvida. E essas curiosidades são engraçadas. A história destes animais também ajuda a cativar as pessoas. O storytelling, que é importante para as fotografias e que é importante para cativar as pessoas, para criar esta ligação. Marisa, ia dizer alguma coisa? Não, ia só fazer o comentário que nós muitas vezes também dizemos, que ir à praia fazer praia não significa conhecer a praia, não é? Exato. Muito bem. Eu tenho uma questão aqui também da Mónica Albuquerque, que diz: olá, muito orgulho no vosso trabalho, são ambos uma inspiração. Se tivessem cada um financiamento de 1 milhão de euros, o que fariam nas vossas áreas?
Talvez começasse. Olha, eu arranjava uma bazuca a meter atrás de umas pessoas. Estou a brincar. Mas eu gostava de arranjar uma forma, não sei como, mas de chegar aos políticos, ao governo, às leis, às legislações, para pôr estas coisas a mexer como deve ser. Uma coisa é eu andar a fazer sensibilização e educação ambiental, outra coisa é ver outras entidades que acho que se calhar têm muito mais poder para fazer mais à frente, não é? E deixem-se de brincadeiras, tipo, levem isto a sério e ajudem realmente a fazer uma mudança concreta. Eu estou a falar relativamente aos plásticos, mas isto aplica-se a outras áreas do ambiente. Eu acho que não temos estado muito bem, relativamente ao ambiente não tem sido uma prioridade, pá. Isto é uma coisa que fica bem nos discursos, mas depois vemos muita coisa estranha a acontecer e incoerências brutais como estas de falarem das alterações climáticas e da subida do mar e depois continuam a construir à louca em cima da costa, não é? Dar-se prioridade à economia, não é? Depois não se tem em conta coisas que são importantes. Pronto, entre outras coisas, os rios, pá, o fogo tem que se virar para os rios e proteger e limpar. Há tanta coisa. Pode fazer, não é? Nuno? Ok. O que é que eu faria? Bom, eu não sei se estão-me a ouvir. Sim. Ok. Eu pegava em $500 milhão e canalizava diretamente para o que a Ana disse, porque é fundamental essa questão, de facto. Portanto, a legislação mais apertada e, portanto, de facto, medidas efetivas que possibilitem, enfim, ter ferramentas de inspeção e de supervisão. E o restante $500 milhão era essencialmente para educação e sensibilização. Portanto, nós podemos esperar que os governantes e que os políticos façam alguma coisa, mas acima de tudo tem de partir de nós. E, portanto, só com um público devidamente informado e devidamente sensibilizado, e, portanto, isto tem de partir de baixo, porque se estamos à espera que venha de cima, podemos esperar muito tempo e pode ser tarde demais. Portanto, eu acho que isto tem de vir de baixo, tem de vir de nós, e, portanto, onde eu apostava, pelo menos $500 milhão, seria sem dúvida na educação e na sensibilização. Sem dúvida, a educação é essencial. Sem ela não há nada que se possa fazer. Bem, acho que podemos continuar na mesma com o Nuno. Tenho aqui uma pergunta que penso seja específica para ti, que é do Miguel Coelho, e pergunta: como reabilita um animal marinho desidratado? A osmose dificulta essa recuperação? Eu antes de mais, deixem-me só dizer um olá à Mónica, que eu esqueci de dizer olá à Mónica, e obrigado pela pergunta. Olá, Miguel. Eu não sou, enfim, propriamente especialista nessa área, e hoje então eu estou aqui como fotógrafo, quase. Eu sei que há animais que se pode dar água doce. Um desses casos é o peixe-lua. O peixe-lua pode realmente ingerir água doce e, portanto, através de uma seringa sem agulha, que acontece, darmos água a um peixe-lua, e acaba por contribuir para a sua hidratação, mas essencialmente pela comida, pelo tipo de comida que damos, e portanto escolher presas que esses animais tenham na sua dieta, mas que tenham um alto conteúdo em água. Portanto, essa é normalmente a técnica usada para rehidratar os animais. Essa é essencialmente a técnica, pelo menos do que eu sei. Lá está, não é propriamente a minha área, não sou veterinário e portanto falo do pouco que sei. Temos também aqui uma questão para a Ana, mais uma, da Ana Marreiros. Boa noite a todos. Ana Pego, dar um nome científico a esta nova espécie de plástico, como acredita que deu mais impacto ao seu projeto? Olha, eu quando criei este nome, eu nunca imaginei que o Plásticos Marítimos crescesse tanto, não é? Eu quando criei este nome foi para dar nome à página no Facebook, onde ia partilhando umas fotografias das coisas que encontrava na praia. Mas agora acreditem que me dá imenso jeito, porque o meu livro neste momento está traduzido em 10 idiomas e é sempre de plásticos marítimos. Exatamente. Só na capa do livro coreano é que aquilo tem aquelas letras estranhas. E também há de aparecer em chinês, não sei como, mas o nome científico realmente tem aquela grande vantagem de ser conhecido internacionalmente. Depois o que tem piada é a forma como as pessoas dizem
plásticos marítimos, não é? Exato, em várias línguas. Mas eu acho que foi bom, olha, não estava à espera que tivesse assim um impacto tão bom, ou que fosse tão Acaba bem por mexer um bocado com reconhecido. o próprio psicológico, não é? Porque nós estamos habituados a lidar Sim. com o latim em termos de biodiversidade e quando introduz o plástico marítimo as pessoas ficam, ok, é aquele choque. Parece que não, mas dá aquele choque da realidade, não é? Até para as crianças é giro quando eu estou com eles e quando falo da identificação das espécies e que existe um nome científico para todas as espécies e dou exemplo de outras espécies e eles ficam todos contentes porque percebem o que é que quer dizer plásticos marítimos. Mas pronto, é engraçado. Olha, não foi assim, não, olha, sei lá, não faço ideia, surgiu-me este nome. Porque eu acho também quando falamos do nome científico e se for uma espécie, acabamos por também estar mais ligados a isto, não é? Sim, acaba por criar uma ligação, é quase inconsciente. É uma coisa real, é uma espécie que existe, mas não existe, mas existe. Infelizmente, não é? Exatamente. Obrigado, Ana. João? Mais questões, João? Temos aqui uma pergunta do Alfredo Ferreira, que diz: boa noite, de que forma a imagem dos temas que abordam tem um poder de comunicação? Como é que a imagem vale mais de 1000 palavras? Já começamos pelo Nuno, depois voltamos à Ana. Ok. Como é que tem um poder de comunicação? Eu confesso que fui-me apercebendo disso à medida que fui fazendo as fotografias. Eu comecei por fotografar um pouco para partilhar com os outros a minha paixão pelo mundo subaquático e o meu fascínio pelo mundo subaquático. Portanto, eu às vezes tentava explicar, principalmente a quem mergulhava, o que é que eu via e tentar fazer essa descrição, mas quer dizer, tudo era quase que sentia que tudo era em vão, quando ao lado tinha uma imagem e podia mostrar o que é que era, e as pessoas ficavam a perceber. Portanto, enfim, naturalmente que não fui eu que inventei a expressão de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ela existe por algum motivo, e portanto é subejamente conhecido que isso é uma realidade, e o que eu tento com as minhas imagens, portanto, eu não procuro necessariamente, enfim, eu digamos que fui evoluindo um pouco, ou fui mudando um pouco a maneira de fazer as minhas imagens e também conforme o objetivo que tenho, naturalmente. Mas, inicialmente, preocupava muito a componente estética da imagem, queria fazer imagens bonitas e tal. Hoje em dia não é só essa a questão, essa questão é importante, naturalmente, porque, enfim, mas não é crucial. Essencialmente, temos de buscar imagens, ou penso que em termos de comunicação e, neste caso, da fotografia de conservação, procura, ou deve basear-se em imagens que tenham um impacto visual, quer que sejam porque são bonitas e esteticamente, quer que seja porque têm, enfim, algum impacto negativo, causam alguma repulsa, ou aquela imagem que eu mostrei do tubarão, digamos, às postas, e portanto com o sangue, portanto são imagens que de algum modo prendem a atenção das pessoas. E essa é a grande, e aí essa é a chave de uma boa imagem, é quando conseguimos prender a atenção dessa pessoa, então depois conseguimos contar uma história. E portanto é um pouco isso que eu tento. Eu tento captar imagens que, de certo modo, representem uma determinada realidade, acontecimento, comportamento, e que prenda a atenção da pessoa. E depois, através de qualquer plataforma, tenha a oportunidade, por exemplo, nas redes sociais, tenha a oportunidade de contar uma história acerca dessa imagem. Portanto, enfim, se forem no meu Instagram, eu raramente ponho só uma imagem. Há sempre uma pequena história que eu conto acerca dessa imagem e que serve, digamos, um enquadramento para algo sobre essa imagem, nomeadamente de uma espécie que está ameaçada ou de um problema que enfim, que é recorrente nos oceanos, enfim, e tento também acabar com uma mensagem positiva, porque já, enfim, está mais que provado de que só a questão negativa, o chamado doom and gloom, não resulta, e portanto é algo que se foi percebendo através enfim, de vários estudos, a nível de comunicação e de conservação, ou de comunicação para a conservação, é que percebe-se que é importante acabar com uma imagem, com uma mensagem positiva. Um caso clássico é o último, o Blue Planet, que
enfim, retrata muitos dos problemas que existem no oceano, mas acaba com uma mensagem positiva. Portanto, já também, enfim, um dos melhores documentários que saiu, já segue essa tendência, portanto está provado que é importante acabar com uma mensagem de esperança, porque senão, basicamente, o que acabamos é aqui num mundo de pessimismo e as pessoas acham que okay, não vale a pena, estamos todos perdidos e vamos todos morrer, não vale a pena fazer nada. Não é nada disso. É importante acabar com uma mensagem positiva para perceberem a esperança e dar exemplos de boas ações, de boas práticas, de episódios de sucesso, de casos de sucesso, onde as pessoas se possam agarrar e, se possível, reproduzir um pouco por todo o mundo. Ana. Então, bem, eu acho que há um termo que se utiliza muito agora também, que é artivismo, que é ser ativista através de processos artísticos, seja eles quais forem. E é usar a arte. Eu não me considero artista também não sou fotógrafa, mas utilizo muito fotografia e utilizo muito estas coisas artísticas para chamar a atenção de um problema. Portanto, eu estou sempre com esta causa do plástico e utilizo muito a fotografia, tanto dos objetos que encontro no momento em que encontro na praia. Eu não sou nada do género de andar a tirar fotografias aos sacos de lixo que trago na praia. Eu opto por selecionar 1 ou 2 objetos que são interessantes, em que posso pôr às vezes uma frase cómica ou uma coisa engraçada, porque acho que o sentido do humor também pode ajudar aqui a cativar. Às vezes é preciso uma frase ou eu não digo contar uma grande história. Eu normalmente não ponho grandes textos quando é nas redes sociais, às vezes até ponho só o nome do que é, o que apanhei e onde, mas acho que uma frase ajuda a enquadrar a coisa. E pronto, eu tento brincar um bocado com as coisas que encontro. Outras vezes é um bocado já mais sério, de mostrar quantidades. Por exemplo, há pouco tempo andei aí, agora no início do ano, andava indignada com a quantidade de autocolantes da fruta, por exemplo, que encontrava. E os interiores das garrafas, aquelas coisinhas de plástico, de interiores das caricas. E pronto, tento tirar fotografias, neste caso dos autocolantes da fruta, não eram fotografias nada de jeito, não é? Era só ali a quantidade de autocolantes para as pessoas verem, porque se as pessoas virem a quantidade, também é importante, não é? Não é só dizer, na praia encontro autocolantes da fruta. Não, as pessoas têm que ver que num dia apanhei aquilo tudo. E as imagens ajudam muito nisto, não é? Por isso é importantíssimo, para mim tem sido importantíssima a utilização da imagem e da fotografia. Depois, também com fragmentos de plástico, fazer estas animações, ou fazer umas composições, assim, umas brincadeiras, que tanto faço eu sozinha e que ponho nas redes sociais, ou que faço com as crianças, em que eles estão a brincar com aquilo. Mas as pessoas saberem que tudo o que ali está veio da praia e veio do mar, eu acho que tem bastante impacto. E com as exposições a mesma coisa, quando lá os objetos todos. E que se eu pusesse um monte de lixo, fizesse uma exposição e chegasse ali e despejasse os sacos do lixo, as pessoas diziam, que nojo, ninguém quer ver aquilo. Mas se tiver as coisas lavadinhas, organizadas por cores ou por coleções e tal, as pessoas são tipo atraídas que nem moscas para as cores e depois chegam lá e percebem que aquilo tudo estava na praia. Que horror, isto estava tudo na praia. E pronto. Mas depois também acho muita piada a reação das pessoas. Que eu às vezes tenho umas fotografias, tenho uns painéis com fotografias de várias coisas, de flores, de boias, de escovas de dentes, de pentes, e a reação das pessoas aos diferentes objetos também é super engraçado. Não é? Há pessoas que ficam completamente enojadas quando veem o quadro dos pentes, e há outros que é com as escovas de dentes, diz, Ana, que nojo, tens de tirar aquele quadro dali, aquilo é nojento. É a realidade. Mas essas reações das pessoas, pronto, eu acho piada, mas que também quer dizer que as tocou de alguma forma, não é? E o outro quadro das flores, é tão bonito o quadro das flores, mas depois é estranho estarem a achar bonito uma coisa que era lixo e que estava na praia, não é? Mas eu também costumo dizer, o material que trago para casa, quando entra em minha casa, já não é lixo, é o meu material de trabalho. Depois vai ser lavado, vai ser posto a secar, vai ser organizado em caixinhas, e então... deixa de ser lixo, não é? Mas a imagem tem muita força, tem muito impacto, de facto. Sem dúvida. Essas percepções, eu próprio só tomei consciência quando fiz a minha primeira limpeza subaquática e vi a quantidade de lixo que nós trouxemos e pronto, acho que toda a gente tem que passar por este tipo de iniciativas para tomar consciência. Exato.
Vamos a outras mais coisas Ai, desculpa. Não, podes Não, falar. Ia dizer que só que o tipo de coleções e as coleções que eu fui fazendo ao longo do tempo, não é? E que vou pondo nas minhas exposições, também foram mudando ou foram crescendo ao longo do tempo. Por exemplo, havia objetos de antes que eu não trazia, quer dizer, trazia da praia, mas depois deitava no contentor do lixo, não trazia para casa. Mas a certa altura as pessoas não acreditavam ou não acreditavam que nas quantidades que aquilo aparecia, como por exemplo as cápsulas de café. E se há coisas que nós ficamos muito impressionados com objetos antigos na praia, eu fico horrorizada como é que é possível nos dias de hoje, com gestão de resíduos a acontecer, e aparecerem tanto lixo recente, coisas recentes. Como é que há tantas cápsulas de café na praia? E as outras coisas que vêm das estações de tratamento das águas, não é? Que abrem as portas e aquilo vem tudo para o mar. Não pode ser, isto tem que se acabar com isto, não é? Antigamente não havia tratamento de resíduos, eram lixeiras que agora vão ficando a céu aberto e que vão aparecendo por aí. Mas pronto, é isto para dizer que havia coisas, por exemplo, cápsulas de café que eu antes não guardava, agora guardo. Havia outros objetos que só recentemente é que comecei, que também me vou questionando, o que é isto, de onde é que isto vem? Eu vou guardando. Mas é essa percepção. Temos mais uma questão da Inês, que diz: boa noite, uma vez que para fazer os livros teve de explorar diversas zonas de Portugal, existe algum local que esteja privilegiado em relação a outros? E esta questão será para os dois, tanto para o Nuno como para a Ana. E penso que ela esteja a falar privilegiado no que toca à Ana em relação provavelmente à distribuição dos plásticos ao longo da praia, e ao Nuno provavelmente às espécies, não é? Algum local que esteja mais privilegiado em conservação, suponho. Nuno, Ana, não sei qual dos dois que Não sei. Posso começar eu? Bom, se a questão é em relação a privilegiado no sentido de, enfim, mais rico, de nível de espécies, enfim, acho que abordei um pouco na minha apresentação, é, sem dúvida, que as áreas marinhas protegidas, enfim, pela legislação e muitas vezes o facto de serem remotas, como algumas delas, como a Ana referiu, as berlengas é um desses casos, algumas dos Açores, as selvagens, as formigas, como eu também abordei aqui, naturalmente que acabam por esses estatutos, digamos assim, de proteção e o facto de serem remotas, acaba por estarem mais protegidas e, portanto, poderem muitas vezes serem mais ricas em termos de espécies e, portanto, acaba por haver uma consequência direta do não impacto humano nesses locais. Depois, enfim, há outros locais que não têm necessariamente de ser áreas protegidas, mas que pelas suas, enfim, complexidades de habitats ou por, enfim, determinadas conjunturas acabam por ser ricos. Por exemplo, a zona do Parque Marinho Luís Saldanha, portanto, temos ali a zona ali do estuário do Sado, portanto, acaba por criar um misto de ambientes entre estuário, mas ao mesmo tempo também já oceânico, fundos rochosos, fundos mistos, pradarias marinhas e, portanto, acaba por, às vezes, numa área relativamente pequena, temos uma complexidade de habitats muito grande, o que só por si vai fazer com que haja, digamos, uma ocorrência de espécies enfim, muito rica, porque cada uma das espécies acaba por escolher fixar-se num determinado habitat e, portanto, se temos vários tipos de habitats numa determinada região, acabamos por, de uma forma quase natural, por ter uma maior riqueza. Não sei se respondi à pergunta, mas eu acho que é mais ou menos isso que se pretendia. Sim. Ana, no que toca ao plástico? Bem, no que toca ao plástico, também há zonas de muito melhor acesso, ou praias que são mais conhecidas, ou municípios que limpam as praias o ano inteiro, e que se calhar conseguem manter as coisas minimamente apresentáveis, por assim dizer, mas depois há zonas que são de difícil acesso e que nunca são limpas de todo, não é? Posso dar o exemplo, por exemplo, aqui estamos a falar de Cascais. Por exemplo, umas praias onde normalmente são limpas diariamente, que é, por exemplo, as praias mais emblemáticas e que são mais concorridas, que será, por exemplo, a de Carcavelos ou a do Guincho, porque têm muito acesso, porque há pessoas que fazem desportos náuticos e porque também são praias muito conhecidas e turísticas e que ainda por cima têm fácil acesso para a entrada e saída de tratores para esta limpeza.
que se calhar vão tendo um aspecto mais apresentável do que outras zonas, como será, por exemplo, a Praia do Abano, a Praia da Arriba, esta Praia das Avencas, que eu estava a falar da praia, que embora fosse uma praia protegida, só era limpa durante a época balnear, que era uma coisa que eu também ficava maluca com isto, e a desculpa era porque os tratores não podiam descer lá abaixo, e aquilo irritava-me imenso. Pá, se é uma praia protegida, tem que ser tratada de uma forma especial. Se querem que a praia seja especial, deve ser tratada de uma forma especial. E agora, por acaso, já para aí desde o ano passado, ou, pá, no máximo há 2 anos, que já têm limpo com alguma frequência durante o resto do ano. Já para aí 1 vez ou 2 por semana, e também não é preciso também entrarmos aqui em fanatismo de ter que ir para ali limpar a praia todos os dias, mas o facto de haver alguma regularidade já é bastante importante, pelo menos faz com que este lixo não vá parar à praia. Agora é assim, há zonas onde tem escorrências de rios e rios que são mais poluídos ou de onde vem mais lixo, às vezes nessas embocaduras vem muita coisa. As praias mais urbanas às vezes têm tendência a ter também mais lixo recente e não tanto lixo marinho, portanto zonas muito frequentadas por pessoas, por exemplo, são exatamente esses sítios que eu não gosto de ir apanhar lixo, por exemplo a Praia de Carcavelos, que tem muita gente, muitos bares, muita coisa e que tem muito lixo recente, eu não gosto disso, eu gosto de apanhar as coisas viajadas e as coisas que já estão há muito tempo na praia. E pronto, é isso, mas acho que de maneira geral já há uma sensibilização muito maior, felizmente em termos de associações que têm surgido nos últimos anos, estão muito bem distribuídas ao longo do país, portanto agora tem havido grandes campanhas e muitos movimentos de pessoas individuais ou em grupo para fazer limpezas de praia, também tem havido maior pressão sobre os municípios e sobre outras entidades, pronto, para apoiarem inclusivamente a recolha destes resíduos e destas coisas todas, e não sei, eu espero que, quer dizer, há tanto lixo no mar, eu acho que o mais importante de tudo, para além de limpar as praias, que claro que é importante, acho que o mais importante era fazer com que o lixo não vá lá parado, não é? E, portanto, se conseguirmos travar as coisas na fonte, esta coisa do beachcombing, que eu também não estava a dizer, o facto de identificarmos os objetos que vão parar a determinados sítios, e o conhecer mais estes objetos, porque é que neste sítio aparece tanto disto e nos outros sítios não. Isto são também formas, o facto de identificarmos as coisas, são também uma ajuda para tratar o problema na fonte, não é? Se isto está sempre a aparecer aqui, o que é que está a passar? Ou há descargas de alguma fábrica, ou houve algum acidente, ok, é uma coisa ocasional, mas podem ser formas também de resolver o problema na fonte. Isso é muito importante. Bem, tendo em conta a hora, nós ainda temos várias questões a cair, mas eu vou sugerir passarmos algumas à frente, senão temos questões para a noite inteira. Deixo a sugestão para o Nuno e para a Ana, se depois quiserem responder algumas no chat da Federação Portuguesa do Live, para poderem responder diretamente. Eu vou colocar uma última questão, uma vez que estamos a falar dos desafios do futuro. E queria perguntar-vos se se sentem otimistas em relação às decisões tomadas pela sociedade em geral e a medidas aplicadas pelo governo em relação à sustentabilidade e ao futuro dos oceanos. E pergunto-vos isto, tendo também em conta, não sei se sabem, mas acabou de sair uma notícia em que a União Europeia irá proibir o uso de alguns objetos de plástico, como por exemplo as palhinhas. Não sei se estavam a par, mas é uma notícia recente. Isso era para ter sido proibido no verão passado, foi das tais coisas. A notícia. E agora sai, não é? Sim, agora. Ana, podes responder. Eu perdi-me um bocado na pergunta. Se sentem otimistas em relação aos próximos passos que a sociedade em geral está a tomar, ou se sentem que o caminho... Okay. Há muito trabalho para fazer, não é? Todos nós sabemos. Há muito. Em relação à sociedade, eu sinto-me bastante positiva, precisamente por causa disto. Eu acho que as pessoas estão muito mais sensíveis, já ouvem falar do assunto, estão mais atentos, querem mudar e tal. Em relação ao governo, sinto-me extremamente frustrada. Acho ridículo estas medidas, ainda estamos na fase da palhinha. Acho que há tanto por fazer e tanta coisa, tanta volta a dar, que eu acho que era mesmo urgente haver uma pressão maior para que se acabem com outros produtos. Por exemplo, há produtos com microplástico. Há países que já proibiram estes produtos. Nós estamos aqui a falar das palhinhas e das cotonetes e dos não sei quê.
A França, em 2016, proibiu isso. Quer dizer, só foi a partir de 2018, mas em 2016 foi quando disse que ia proibir. Ainda estamos aqui a falar e a adiar prazos, não é? E em Inglaterra também, produtos com microplástico, que nós ainda temos aqui nas prateleiras do supermercado, com a agravante que as pessoas se calhar nem sabem que os produtos que estão a usar têm microplástico. Essas coisas deviam ser retiradas do mercado. Agora, realmente as empresas têm muita força, não é? Por exemplo, falei com um senhor de um supermercado, uma linha de supermercados grande, não vou dizer qual é a empresa, mas ele apareceu nestas conferências do plástico e eu estava-lhe a dizer, olha, há coisas que há coisas que eu sei que são muito difíceis de retirar dos supermercados, até porque o plástico também tem permitido a conservação dos alimentos e as coisas virem bem identificadas, tem sido bastante importante também, não é? O plástico não é assim tão mau, há coisas boas no plástico. O que depois é mau é esta gestão dos resíduos do plástico. Mas eu fui-lhe dar um exemplo, e assim, há coisas que vocês já têm a solução. Porque é que não... um dos exemplos era o pacote de manteiga. Quer dizer, o mesmo pacote de manteiga, da mesma marca, da mesma quantidade, existe numa cuvete de plástico e existe embrulhado em papel de alumínio ou em papel vegetal. Porque é que não acabam com o papel do pacote de plástico? E sabem o que é que ele me respondeu? Mas é que depois o consumidor vai comprar das outras marcas. E eu, acabou de responder o que eu não queria ouvir. Eu queria que me dissessem, sim, já estamos a tratar disso, é só saírem estes do mercado. Não. Sim, no mercado, não é? As pessoas acabam... Passado um tempo, aumentaram o preço, o que estava embrulhado em papel de alumínio, que era quase 10 cêntimos mais barato que o de cuvete de plástico, e de repente aumentaram aquilo para 5 cêntimos mais caro que o do plástico. Ou seja, isto faz com que as pessoas continuem a optar pelo plástico. Outra coisa que seria importante e que já está agora a começar a implementar-se, um bocado ainda em estudo em piloto, não é? Em projeto piloto, mas que é para ser implementado, é o sistema de depósito, em que as pessoas vão pôr as embalagens para receber o retorno. Isso, pronto, são embalagens de bebidas ou são assim algum tipo de embalagens, ainda é uma coisa pequenina, mas a ideia e o ideal seria que essas coisas, em vez de serem recicladas, pudessem ser reutilizadas e que pudessem ser de todos os materiais. Mas pronto, há coisas que já estão a ser feitas noutros países, mas nós ainda estamos a experimentar, a ver como é que é. Mas pronto, eu de maneira geral, eu acho que estamos no bom caminho. Estamos em plena revolução do plástico, todos os dias saem novos materiais, novas experiências, novos produtos. Acho que é muito importante investir no design de produto, porque há muitas embalagens, por exemplo, que têm vários tipos de materiais e isso dificulta muito a reciclagem, portanto as coisas devem ser mais simplificadas, coisas em que não saiam pecinhas pequeninas e tira a tampa e sai a argolinha e essa argolinha perde-se. No mar aparecem as coisas mais inacreditáveis que vêm muitas vezes deste tipo de produtos mal pensados, mas de maneira geral acho que estamos no bom caminho. Mas ainda há muito que fazer. Há muito trabalho pela frente. Há muito trabalho. No que toca a projetos de conservação como tu lidas, normalmente achas que estamos no caminho certo? Ou... Bom, eu faço minhas as palavras da Ana, concordo 100% com o que ela disse, quer dizer, nem podia ser de outra maneira, e reforço que também eu estou super otimista, porque aliás, não podia ser de outra maneira, aliás é por isso que estamos todos aqui, penso eu, porque acreditamos que de facto isto vai mudar. Agora de facto urge começar a tomar medidas para que de facto, enfim, isso seja uma realidade num futuro muito próximo, porque não há tempo a perder, e cada dia que passa estamos a perder, enfim, os recursos mais importantes que temos no nosso planeta, não é? Portanto, mas reforço o que eu disse há pouco numa pergunta passada, que esta mudança tem de partir muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo, porque senão acaba por ser muito frustrante, enquanto esperamos aqui que uma determinada, enfim, um veto aos plásticos, às palhinhas, ou o que quer que seja, saia, mas depois é adiado, e desta vez é a pandemia, da próxima vez é porque é outra coisa qualquer, enfim, vai sempre haver alguma questão, normalmente é uma questão monetária, como a Ana referiu muito bem, é que o exemplo que ela deu enfim, de uma cadeia de hipermercados, portanto, há uma pressão muito grande para as pessoas consumirem, e portanto, claro, o plástico acaba por ser um material com imensas qualidades e benéfico em inúmeras questões, veio revolucionar o nosso dia-a-dia.
Agora, de facto, é preciso perceber que, enfim, onde é que ele é de facto necessário, onde é que há soluções que neste momento fazem muito mais sentido em todos os aspectos e, portanto, que esta pressão comece a ser exercida tanto de baixo para cima do consumidor. Se o consumidor amanhã decidir que só vai optar por embalagens, digamos, mais amigas do ambiente, rapidamente as empresas vão se adaptar e a produção em embalagens de plástico descartável vai cair a pico, porque simplesmente não tem a venda. Portanto, se partir do consumidor, rapidamente podem ter a certeza que rapidamente a realidade muda e o tipo de consumo, o tipo de produtos vai mudar no sentido, enfim, que todos pretendemos. Portanto, muita esperança na sociedade, menos esperança nos governantes e na comunidade política, mas lá está, eu acho que parte muito mais da sociedade moldar a sociedade política e pressionar a sociedade política do que o contrário. Concordo. Exatamente. Bem, não sei se querem aproveitar estes últimos minutos para deixarem alguma palavra ou deixarem algum conselho, alguma sugestão a quem nos esteja a ouvir. Esta é a última palestra deste último ciclo de palestras, portanto, se quiserem, é a oportunidade ideal. Força, Ana, começa tu. Bem, olha, acima de tudo quero agradecer esta oportunidade de estar aqui, de estar a falar com vocês. Enfim, eu acho que as pessoas deviam tentar reduzir o plástico, o consumo de plástico, mas sem fanatismos, não é? Porque normalmente para uma família há certos produtos que são essenciais e que lhes fazem mesmo muita falta, principalmente quando quem tem crianças, há muitas coisas as coisas para os miúdos estão cheias de plásticos. Mas acho que é possível mudar e acho que é possível, bastante possível, e não é assim tão difícil como pensam. Alguns produtos são caros, mas as pessoas ainda não têm também que fazer a mudança radical e que mudar tudo. E também podem ir fazendo experiências, por exemplo, podem experimentar um shampoo sólido, não se dão bem, não tenham problema, voltam ao outro e depois experimentam de outra marca, porque se ficam logo frustrados e achar que aquilo é tudo uma chatice e que é difícil e que é caro e que é impossível, então é que não vale a pena. Mas acho que há pequenas coisas que nós podemos fazer e que podemos experimentar, e quem está em família e decidir em família o que é prioritário e o que é que não é. Se calhar até recomendava durante um tempo, durante um mês, guardarem todos os resíduos e depois no final olhar para aquelas embalagens todas e ver, ok, comemos imenso disto, comemos pouco daquilo, o que é que daqui podemos, o que é que realmente não nos faz assim tanta falta ou que podemos reduzir e a pouco e pouco irem melhorando, sei lá, os seus hábitos. Mas de resto, olha, obrigada por me ouvirem. Obrigada. Eu queria só dizer que eu ouço a Ana a falar desta mudança e que as pessoas têm de facto de adotar e que não tem de ser brusca, e faz-me lembrar aquelas resoluções de ano novo que nós temos e das dietas, não é? Portanto, e que no dia 1 e nos primeiros 3 dias andamos a vegetais porque vamos entrar numa dieta rigorosa e ao fim de 3 dias naturalmente estamos a comer pizzas e hambúrgueres porque aquilo acaba por chegar a um ponto de saturação. Portanto, todas estas mudanças têm de ser sustentadas e feitas com moderação e progressivas, porque senão não são sustentáveis no tempo. E portanto foi muito engraçado ouvir isso, porque fazer este paralelismo é exatamente isso. As pessoas vão rapidamente frustrar se aquilo não corresponder no imediato às suas expectativas, porque é uma mudança muito grande e portanto, enfim, acho que todos nós precisamos que estas mudanças que afetam tanto o nosso dia-a-dia sejam graduais para que elas possam ser sustentadas no tempo. Força, Ana, diz alguma coisa? Desculpa, é só que disseste a palavra sustentável e isso fez-me logo aqui coisas. É que há pessoas que, nesta ansiedade do sustentável, muitas vezes compram produtos que vêm do outro lado do planeta. Isso às vezes também temos que pensar o que é que faz sentido. É consumir produtos locais, tentar ao máximo. Para além de estarmos a ajudar a economia local, estamos a comer produtos locais e isso é mais importante, se calhar, do que estar a comprar uma coisa de bambu que vem lá do outro lado do planeta e sabe-se lá em que condições é que aquilo foi produzido. Mas pronto, também não queria estender, era só criar aqui mais um caos. Agradeço, e era precisamente esse o ponto que eu queria referir a seguir, que é, acima de tudo, o que temos é de ser consumidores conscientes. Eu acho que isso é fundamental. Percebermos de que é que são feitos os diversos produtos, de onde é que eles vêm, como é que são colhidos, capturados,
E o exemplo clássico é a questão da sobrepesca. Temos 90% dos nossos estoques estão sobreexplorados a nível mundial. Portanto, estamos num cenário absolutamente catastrófico em relação, por exemplo, ao pescado. É fundamental percebermos, e eu falei aqui na minha apresentação dos primeiros slides, falava de artes de pesca altamente destrutivas, como é o caso do arrasto. O arrasto de pesca, enfim, estamos a capturar toneladas de peixe para obter algumas centenas de gramas de camarão, muitas vezes, no arrasto dirigido ao camarão. É um caso clássico. Portanto, acima de tudo, o que eu acho é que temos de perceber que tipo de escolhas é que estamos a fazer e como é que as nossas escolhas acabam por afetar qual é a pegada ecológica associada e como é que estas escolhas acabam por afetar o nosso ambiente. E tentar, sempre que possível, ajustar-nos e ajustar o nosso consumo para garantir que, de facto, temos o mínimo de pegada ecológica, enfim, para garantir que a coisa melhora um bocadinho e que fica cá para as restantes gerações poderem usufruir como nós usufruímos. Não é? Exato, não entrando assim num mundo muito holístico, mas sem dúvida que qualquer um de nós pode fazer a diferença no seu dia-a-dia, não é? Não achar que sozinhos não conseguimos fazer alguma diferença, fazemos sempre. Bem, acho que podemos dar por encerrado. Obrigada por terem aceitado o convite de estarem aqui presentes. Em nome da vossa área, foi um prazer receber-vos neste círculo de conversas e obrigada à FEPAS pelo convite de organizar este evento. Esta foi a primeira temporada do Mar de Conversas, esperemos que haja uma nova temporada, mas sentimos que agora está na hora de começarmos a desconfinar lentamente e aproveitar, sem dúvida, o melhor que temos dos nossos oceanos. Portanto, obrigada. João, não sei se queres dizer alguma coisa da nossa parte e em nome da Mar Vitae, obrigada à FEPAS e a todos os convidados. Obrigada. Não, em nome da Federação, resta-me acrescentar que foi podemos lhe chamar uma primeira temporada de 6 palestras com convidados de peso, como vocês os dois hoje aqui também presentes. Tivemos para terem noção, nós passámos por cada palestra, cerca de 400 convidados, 400 espectadores, peço desculpa, em que as redes sociais têm de bom esta possibilidade de nós podermos partilhar estes temas. O objetivo inicial que era partilharmos e comunicarmos ciência para o público em geral foi cumprido. Agora falta desconfinarmos, irmos todos mergulhar e voltarmos para uma segunda temporada com temas que ainda temos que construir. Obrigado a todos, obrigado também à equipa aqui dos meus colegas e do Mar Vitae, que sem vocês não seria possível. Portanto, em nome da Federação, muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau.